Olá, povo brasileiro! Hoje eu vou ler mais um capítulo deste livro, Autobiografia de um Yogi. Hoje vou ler o capítulo 14, Uma Experiência em Consciência Cósmica. Isso está na página 158. Página 100. Está chovendo, relâmpago. Página 158, capítulo 14, Uma Experiência em Consciência Cósmica. Aqui estou, Guruji. Meu semblante envergonhado falava mais eloquentemente do que eu. Vamos à cozinha buscar algo para comer. A atitude de Sri Yukteswar era tão natural como se apenas horas e não dias nos tivessem separado. Mestre, devo ter-lhe decepcionado com minha brusca partida, abandonando meus deveres aqui. Pensei que estaria zangado comigo. Não, é claro que não. A ira brota apenas de desejos contrariados. Não espero coisa alguma dos outros, portanto suas ações não podem estar em oposição aos meus desejos. Não ousaria para meus próprios fins. Só a sua verdadeira felicidade me faz feliz. Senhor, ouve-se falar de amor divino de modo vago, mas hoje estou realmente recebendo um exemplo concreto de sua angelical pessoa. No mundo, até mesmo um pai não perdoa facilmente a seu filho, se este abandona os negócios paternos sem aviso prévio. O Senhor, porém, não demonstra mais o leve aborrecimento, apesar de minha partida ter causado grandes inconvenientes pelas muitas tarefas inacabadas que deixei para trás. Olhamo-nos mutuamente com lágrimas a cintilar nos respectivos olhos. Uma onda de bem-aventurança me inundou. Eu tinha consciência de que o Senhor, na forma de meu guru, expandia os pequenos arredores do meu coração até as vastidões do amor cósmico. Algumas manhãs depois, entrei na sala de estar do mestre. Vazia, então. Eu planejara meditar, mas o louvável propósito não foi compartilhado por meus pensamentos desobedientes. Eles se dispersavam como pássaros diante do caçador. Mukunda! A voz de Sri Yukteswar soou de uma varanda distante. Senti-me tão rebelde quanto os meus pensamentos. O mestre sempre me diz para meditar, murmurei para mim mesmo. Ele não deveria me perturbar, pois sabe por que vim para cá. Novamente me chamou, permaneci em obstinado silêncio. Na terceira vez, seu tom era ríspido. Senhor, estou meditando, gritei em protesto. Sei muito bem como está meditando, disse meu guru em voz alta, com sua mente dispersa como folhas numa tempestade. Venha cá. Contrariado e desmascarado, encaminhei-me tristemente até ele. Pobre menino, as montanhas não podem lhe dar o que deseja. O mestre falou de maneira carinhosa, confortadora. Seu olhar tranquilo era insondável. O desejo de seu coração se realizará. Raras vezes Sri Yukteswar expressava-se por enigmas. Fiquei confuso. Ele golpeou meu peito levemente acima do coração. Meu corpo imobilizou-se como se tivesse raízes. O ar saiu de meus pulmões como se um imã enorme o extraísse. Instantaneamente, a alma e a mente romperam com a sua escravidão física
e jorraram de cada um de meus poros como luz perfurante e fluida. A carne parecia morta, e contudo, em minha intensa lucidez, percebi que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Meu senso de identidade já não estava mais limitado a um corpo, e sim englobando os átomos à minha volta. Pessoas em ruas distantes pareciam mover-se suavemente em minha própria e remota periferia. Raízes de plantas e árvores apareciam através de uma tênue transparência do solo. Eu distinguia a circulação da seiva. A vizinhança inteira surgia desnuda diante de mim. Minha visão frontal comum havia se transformado em uma vasta visão esférica que percebia tudo simultaneamente. Pela parte de trás da cabeça, vi homens caminhando na distante Highgate Lane, e também notei uma vaca branca aproximando-se preguiçosamente. Quando chegou ao portão aberto do ashram, observei-a como se eu fizesse com meus 2 olhos físicos. Depois que passou para trás do muro de tijolos do pátio, continuei a vê-la claramente. Todos os objetos em minha vista panorâmica tremiam e vibravam, como um filme acelerado. Meu corpo e o do meu mestre, o pátio com colunas, a mobília, o chão, as árvores e a luz do sol tornavam-se de vez em quando violentamente agitados, até que tudo se fundia num mar luminescente, assim como os cristais de açúcar mergulhados num copo de água diluem-se depois de serem sacudidos. A luz unificadora alternava-se com materializações de forma, e as metamorfoses revelavam a lei de causa e efeito na criação. A luz, como a essência da criação, é explicada no capítulo 30. Uma alegria oceânica arrebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. O Espírito de Deus, percebi, é bem-aventurança inesgotável. Seu corpo compreende incontáveis membranas de luz. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, a Terra, o sistema solar, constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmo inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinitude do meu ser. Para além de seus contornos definidos, a luz ofuscante empalidecia ligeiramente nos confins mais longínquos. Ali eu via uma radiação branda, que nunca diminuía. Era indescritivelmente sutil. As figuras dos planetas constituíam-se de uma luz mais densa. A divina dispersão de raios jorrava de uma fonte perpétua, resplandecendo em galáxias transfiguradas com auras inefáveis. Vi repetidas vezes os fachos criadores condensarem-se em constelações e depois dissolverem-se em lençóis de transparentes chamas. Por reversão rítmica, Por reversão rítmica, sextilhões de mundos transformavam-se em brilho diáfano, e em seguida o fogo se convertia em firmamento. Conheci o centro do
Empírio. Cadê? Empírio como um ponto de percepção intuitiva em meu coração. Esplendor irradiante partia do meu núcleo para cada parte da estrutura universal. O beatífico Anhita, néctar da imortalidade, pulsava através de mim, com fluidez de mercúrio. Ouvi ressoar a voz criadora de Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essas palavras estão no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A vibração do motor cósmico. De súbito, o fôlego voltou aos pulmões. Com decepção quase insuportável, constatei que havia perdido minha infinita vastidão. Estava novamente limitado à jaula humilhante do corpo, tão desconfortável para o espírito. Como filho pródigo, eu fugira do lar macrocósmico e me aprisionara em estreito microcosmo. Meu guru continuava de pé, imóvel diante de mim. Inclinei-me no intento de me prostrar a seus santos pés, em gratidão por me haver concedido a experiência em consciência cósmica que tão aproximadamente eu buscara. Mas ele me impediu e disse com tranquilidade: você não deve se embriagar demais com o êxtase. Ainda tem muito o que fazer no mundo. Venha, vamos varrer a varanda. Depois caminharemos ao longo do Ganges. Fui buscar a vassoura. O mestre, eu sabia, estava me ensinando o segredo da vida equilibrada. A alma deve alongar-se sobre os abismos cosmogônicos, enquanto o corpo executa seus deveres diários. Quando Siri Yukteswar e eu saímos mais tarde para caminhar, eu ainda me encontrava enlevado em inenarrável arrebatamento. Enxergava nossos corpos como duas figuras astrais, movendo-se sobre um caminho ao longo do rio, cuja essência era de puríssima luz. É o Espírito de Deus que ativamente sustenta cada forma e força no universo. Mesmo assim, ele é transcendental e paira a sós no vácuo beatífico e incriado, além dos mundos dos fenômenos vibratórios. Pois o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Essas palavras estão no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai nos revelou esse mesmo Pai. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Deus criou todas as coisas por Jesus Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 9. Quem crê em mim fará as obras que eu faço, e obras ainda maiores que estas fará, porque eu vou para meu Pai. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. O Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e trará todas as coisas à vossa memória, tudo quanto eu vos disse. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Estas palavras bíblicas referem-se à natureza tríplice de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Sat, Tat, Om.
nas escrituras hindus. Deus, o Pai, é o absoluto e manifestado, existindo além da criação vibratória. Deus, o Filho, é a consciência crística, Brahma ou Kutasha, Kutasta Caitanya, existindo dentro da criação vibratória. A consciência crística é o unigênito, ou o único reflexo do infinito incriado. A manifestação exterior da onipresente consciência crística, a sua testemunha, que está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, é o Verbo ou o Espírito Santo. O divino poder invisível, o único autor, a única força causal e ativante que sustenta toda a criação pela vibração. É o Consolador beatífico, ouvido em meditação, e revela ao devoto a verdade última, trazendo tudo à memória. Os que alcançam a autorrealização na Terra vivem, à semelhança de Deus, uma existência dupla. Conscientemente executam sua tarefa no mundo e, todavia, permanecem imersos em bem-aventurança interior. Do ilimitado júbilo de seu ser, o Senhor criou todos os homens. Embora estejam dolorosamente limitados pelo corpo, Deus, contudo, espera que os homens sejam feitos à sua imagem. Coloquem-se acima de todas as identificações com os sentidos e reatem sua união com ele. A visão cósmica me deixou muitas lições permanentes, acalmando diariamente meus pensamentos. Pude libertar-me da ilusória convicção de que meu corpo era uma massa de carne e ossos, a transitar pelo duro solo da matéria. A respiração e a mente inquieta, segundo constatei, são como tempestades que fustigam o oceano de luz, provocando ondas de formas materiais. Terra, céu, seres humanos, animais, pássaros, árvores. Não se pode obter nenhuma decepção do infinito como luz única, exceto acalmando essas tempestades. Sempre que eu tranquilizava dois tumultos naturais, contemplava as numerosas ondas da criação dissolverem-se no mar reluzente. Assim como os vagalhões do oceano, quando um temporal cessa, serenamente se dissolvem em unidade. Um mestre concede a divina experiência da consciência cósmica quando seu discípulo, pela meditação, fortaleceu sua mente a tal ponto que a imensidão dos cenários não o esmague. Mera vontade intelectual ou compreensão não basta. Somente a adequada expansão da consciência pela prática da yoga e da bhakti devocional podem preparar alguém para absorver o choque libertador da onipresença. A divina experiência chega com inevitabilidade natural ao devoto sincero. Seu intenso anelo começa a atrair Deus com força irresistível. O Senhor, como visão cósmica, é atraído por esse ardor magnético para o âmbito de consciência de quem o busca. Escrevi nos últimos anos o poema Chamadi,
tentando transmitir um vislumbre da glória que se experimenta no êxtase. Levantados os véus de luz e sombra, evaporada toda a bruma da tristeza, singrado para longe todo um amanhecer de alegria transitória, desvanecida a turva miragem dos sentidos, amor, ódio, saúde, doença, vida, morte. Extinguiram-se estas sombras falsas na tela da dualidade. A tempestade de Maya serenou. Com a varinha mágica da intuição profunda, presente, passado, futuro já não existem para mim. Somente o eu sempiterno, onifluente, eu em toda parte, planetas, estrelas, poeira de constelações, terra, erupções vulcânicas de cataclismos do juízo final, a fornalha modeladora da criação, geleiras de silenciosos raios-x, diluídos de elétrons ardentes, pensamentos de todos os homens, pretéritos, presentes, futuros, toda a folhinha de grama, eu mesmo, a humanidade, cada partícula de poeira universal, raiva, ambição, bem, mal, salvação, luxúria. Tudo assimilei, tudo transmutei. No vasto oceano de sangue de meu próprio ser indiviso, jubilo em brasa frequentemente abanado pela meditação, cegando meus olhos marejados, explodiu em labaredas imortais de bem-aventurança, consumiu minhas lágrimas, meus limites, meu todo. Tu és eu sou tu. O conhecer, o conhecedor, o conhecido, unificados. Palpitação tranquila, ininterrupta, paz sempre nova, eternamente viva. Deleite transcendente a todas as expectativas da imaginação. Beatitude do Samadhi. Nem estado inconsciente, nem clorofórmio mental, sem regresso voluntário. Samadhi amplia meu reino consciente, para além dos limites de minha moldura mortal, até a mais longínqua fronteira da eternidade, onde eu, o mar cósmico, observo o pequeno ego flutuando em mim. Ouvem-se dos átomos murmúrios móveis. A terra escura, montanhas, vales são líquidos em fusão. Mares fluidos convertem-se em vapores de nebulosas. Sopra sobre os vapores, descortinando prodígios mais além. Oceanos desdobram-se revelados, elétrons cintilantes, até que ao último som do tambor cósmico. Tambor cósmico é vibração criadora que exterioriza toda a criação. Transfundem-se as luzes mais densas em raios eternos, de bem-aventurança que em tudo se infiltra. Da alegria eu vim, para a alegria eu vivo. Na sagrada alegria me dissolvo, oceano da mente, bebo todas as ondas da criação. Os 4 véus do sólido, líquido, gasoso e luminoso, levantados. Eu em tudo penetro no grande eu. Extintas para sempre as vacilantes, tremeluzentes sombras das lembranças mortais. Imaculado é meu céu mental, abaixo, à frente e bem acima. Eternidade e eu, um só raio unido.
pequenina bolha de riso, eu me converti no próprio mar da alegria. Siri Yukteswar ensinou-me como repetir a abençoada experiência à vontade e também como transmiti-la a outros quando seus canais de intuição estão desenvolvidos. Transmiti a visão cósmica a alguns Kriya Yogis no Oriente e no Ocidente. Um deles, o Sr. James J. Lin, é mostrado na fotografia da página 270. Aí eu vou lá na página 270. Aí. Esse aqui é o ocidental em Samadhi. Rajarazi Janakananda James J. Lin. Aí eu volto lá no capítulo 14. Aí cadê? Aonde que eu estava? Aqui, já achei aonde eu estava. Durante meses, depois da primeira vez, entrei em estado de extasiada união, compreendendo diariamente por que os Upanishads dizem que Deus é Rasa, a suprema delícia. Certa manhã, porém, apresentei um problema ao mestre. Quero saber, Senhor, quando encontrarei Deus? Você já o encontrou. Oh, não, Senhor, acho que não. Meu guru sorria. Estou certo de que você não está esperando um personagem venerável, enfeitando um trono em algum cantinho antisséptico do cosmos. Percebo, entretanto, que você imagina que a posse de poderes miraculosos é a prova de que alguém encontrou Deus. Não. Pode-se adquirir o poder de controlar o universo inteiro e, não obstante, descobrir que Deus se esquiva. O progresso espiritual não é medido pela exibição de poderes externos, mas apenas pela profundeza da bem-aventurança alcançada em meditação. Deus é a alegria sempre nova. Ele é inesgotável. À medida que você prosseguir em suas meditações durante anos, ele o fascinará com infinita engenhosidade. Devotos como você, que encontraram o caminho para Deus, nunca sonham trocá-lo por nenhuma outra felicidade. Ele é o sedutor para quem não há rival. Com que rapidez nos cansamos dos prazeres terrenos! O desejo por coisas materiais é infindável. O homem nunca está completamente satisfeito e persegue um objetivo após o outro. Aquele algo mais que procura é o Senhor, o único que pode conceder alegria imperecível. Anseios exteriores nos expulsam do Éden interior. Oferecem prazeres falsos que apenas imitam a felicidade da alma. Reconquista-se o paraíso perdido rapidamente através da meditação divina, sendo Deus a eterna novidade imprevista. Nunca nos fatigamos dele. Podemos nos cansar da bem-aventurança se ela é deliciosamente variada por toda a eternidade? Compreendo agora, Senhor.
porque os santos chamam de insondável a Deus. Até mesmo a vida eterna não é suficiente para apreciá-lo. Aqui, agora, nessa página, tem uma fotografia. Essa fotografia, a legenda que está embaixo diz: o ashram de Sri Yukteswar, à beira do mar, em Puri, Orissa, perto do Golfo de Bengala. Ver também foto na página 445. Aí eu vou lá na página 445. Aqui, essa é outra foto do Templo Memorial Sri Yukteswar, no jardim de seu ashram em Puri. Aí. Tem um jardim enorme em volta. Aí eu volto para lá. É verdade, mas ele também nos é próximo e querido. Depois que a mente foi purificada de obstáculos sensoriais pela Kriya Yoga, a meditação fornece dupla prova de Deus. A alegria sempre nova evidencia sua existência, convincente para os próprios átomos de nosso corpo. Além disso, ao meditar, encontramos sua orientação instantânea, sua resposta adequada a cada dificuldade. Compreendo, Guruji. O Senhor resolveu meu problema. Sorri agradecido. Agora percebo que encontrei Deus, pois sempre que a alegria da meditação volta subconscientemente durante as horas de atividade, sou sutilmente levado a adotar o procedimento correto em tudo, até nos menores detalhes. A vida humana é assediada por tristezas até que saibamos entrar em sintonia com a vontade divina, cujo rumo certo, frequentemente, surpreende a inteligência egoísta, disse o mestre. Só Deus dá conselhos infalíveis. Quem, senão Ele, sustenta a carga do cosmos? Fim do capítulo 14.